Então, gente, boa noite. Gostaria de agradecer muito a presença, né, de todas vocês para o Conversas com Professoras. Esse Conversas com Professoras é um projeto de extensão que já existe há mais de 20 anos aqui na UF. É organizado pelo Grupo Alfa. Começou a professora Regina Leite Garcia. Hoje é coordenado por mim, professora Tereza Esteban. E acontece sempre na última segunda-feira de cada mês. E hoje é conversa muito especial, porque a professora Regina faleceu. Está sendo um bocado difícil hoje, mas, enfim. Eu gostaria muito de agradecer a Simone, minha amiga pessoal, companheira de luta, desses anos também, para mais de 20 anos também, né, que a gente se conhece, está aí nessa batalha. E esse é um espaço muito importante, porque é um espaço desse fortalecimento desses laços docentes, né, da gente conversar, pensar, discutir. Não é só a gente informar como a gente acha que deve ser o trabalho, mas da gente pensar junto, né, essas questões da prática docente, esse lugar tão, às vezes, tão solitário, né, que algumas professoras reclamam de se sentirem tão sozinhas. Então, o Conversas é um espaço muito importante, porque ele é o espaço dessas relações, da gente se fortalecer, da gente se inspirar, da gente se revigorar nesse espaço. Então, eu queria agradecer a Simone Ribeiro, professora lá do Colégio João 23, é 23, né? Sempre esqueço, da UFJF, veio lá de Minas para estar conversando com a gente. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês e a presença dela aqui hoje. Espero que a gente tenha uma boa noite de conversas, de produção, enfim, que a gente se inspire, porque eu acho que essa é a melhor homenagem. Tá? Bem, meninas e meninos, eu queria começar agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui conversando sobre nossas práticas, sobre aquilo que a gente faz no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e dizer que a ideia é justamente essa, compartilhar com vocês. Eu sou professora de primeiro ano de ensino fundamental, trabalho num colégio de aplicação, numa escola federal, mas o meu foco de trabalho não é a língua portuguesa. Eu trabalho com outras áreas. E aí, quando o André convidou, eu falei assim, mas conversas, assim, eu sempre quero ir a conversas. Toda vez que ela anuncia o conversas, acho que dessa vez eu vou conseguir ir. Nunca consigo vir. E aí, quando ela me convidou para vir conversar com vocês, eu falei assim, como assim? Eu quero ir para ouvir, eu não quero ir para falar, eu quero ir para ficar lá, né, na plateia, assim. E aí, assim, me peguei um pouco numa contradição. Porque, na verdade, a gente é todo contraditório, né? A gente vive de contradições. E aí eu pensei assim, poxa, Simone, logo você... Então, assim, você está querendo dizer, então, quem fica falando não pode estar ouvindo, ou quem fica ouvindo não pode estar falando? Então, assim, ao mesmo tempo que hoje eu estou aqui falando um pouco da minha experiência, num próximo momento, com certeza, vão ser uma de vocês que vão estar aqui contando e eu vou estar aí ouvindo. Eu acho que essa que é a lógica desse espaço. Então, não me senti mais intimidada, até me senti assim, beneficiada por poder falar um pouco da minha prática, trocar, conversar, compartilhar. Até porque o que eu trouxe para compartilhar com vocês são situações que eu vivenciei. Então, hoje eu já posso olhar para elas e falar assim, isso deu certo, isso não deu certo. Aqui a gente pensou em fazer assim, mas no final das contas saiu assim. Então, acho que esse é o nosso movimento mesmo, né, de professor, né? A gente vai planejando, repensando, faz de novo de outro jeito. Quando está fazendo, já pensa assim, podia ter feito diferente. Se eu tivesse pensado nisso de novo, antes, né? Na próxima vez eu já vou mudar. Então, a gente não fica quieto nunca, né? Então, é essa dinâmica mesmo. Para passar ali...
Eu preparei uma apresentação, é mais assim por aquela força do hábito, né? E também de mostrar umas fotos, né? Compartilhar um pouco o espaço e um pouco das experiências, mostrar meus pimpolhos e ir trocando um pouco com vocês. A ideia não é eu falar e depois a gente conversar, tá? A gente já ir conversando. Então, podem parar, perguntar, sugerir, falar, eu já fiz uma coisa parecida, mas foi assim, sabe? Tá bom? Eu só preciso manter aqui o microfone mesmo, né? O microfone é só para a gente poder estar gravando ali. Mas a palavra Tá. é conversa. É conversa. Então, eu vou falar um pouco do lugar que eu ocupo, né? Eu sou professora e já tenho um bom tempo, não precisamos entrar em números, né? Mas tem um bom tempo e já trabalhei com todas as séries, anos, níveis de escolaridade. E há 5 anos fiz um concurso para a Universidade Federal de Juiz de Fora, para o colégio de aplicação da universidade. E, desde então, por opção, eu trabalho com o primeiro ano. Como é que funciona no nosso colégio de aplicação? A gente trabalha com carga horária. Então, e a organização curricular é por disciplinas. Um retrocesso, na minha opinião, já que nós temos condição de fazer de outras formas, mas estamos discutindo isso internamente, né? Como toda e qualquer escola tem os conflitos, tem os embates, tem as pessoas que pensam diferente, mas atualmente a gente ainda funciona na forma das disciplinas. E, nos últimos anos, eu tenho optado por não ficar com a língua portuguesa. Até porque tenho outras colegas que amam e só se veem fazendo isso, né, só trabalhando com a língua portuguesa. É uma carga horária relativamente grande em termos da distribuição no primeiro ano. E eu fico, geralmente, com matemática, história, geografia, ciências. A gente tem brinquedoteca, eu vou mostrar um pouco para vocês também esse espaço. Então, eu fico, normalmente, com outras áreas, né, com outros conteúdos, outro olhar. Mas isso não quer dizer grandes coisas, porque a gente trabalha de um modo que a disciplina ela se dilui no enfoque que a gente dá ao trabalho. Às vezes funciona, às vezes não. Algumas vezes a gente se sente atropelado pelas exigências curriculares, pelas pressões do segundo ano, pelas pressões das avaliações, enfim. Mas, normalmente, a gente consegue trabalhar de uma forma mais interdisciplinar, e aí eu vou compartilhar um pouco como. Pode passar, André. Aí eu falo um pouco do colégio, né, uma unidade acadêmica, então isso quer dizer que ele tem autonomia. Então, nós temos autonomia para fazer os nossos concursos, então a gente que define qual vai ser o perfil do profissional que vai trabalhar no colégio, a gente tem autonomia para definir a forma de ingresso, né? E a gente, atualmente, tem do primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio, são mais ou menos 1.400 alunos. E a gente tem também a EJA, né, a Educação de Jovens e Adultos. E a gente tem 2 turmas de especialização que nós oferecemos para professores das redes públicas de Juiz de Fora e que são focadas na questão da formação para a educação básica. E são gratuitas. Então, esse é um princípio do colégio, que a gente mantém, que acha que toda educação pública tem que ser de qualidade e ela já é paga, né? Ela já é paga pelos impostos, pela população brasileira. Então, ninguém precisa pagar novamente. Uma outra coisa é o sorteio para o ingresso. É uma escola pública federal, com uma estrutura, né, e com uma condição de trabalho relativamente boa. E todos os nossos alunos ingressam por sorteio público. Então,
E a gente tem como princípio também não deixar nenhuma vaga ociosa. Então, se, por exemplo, sobrar uma vaga lá no 4º ano, geralmente não é uma só, né? Geralmente sobram mais, mas uma vaga no 4º ano, a gente vai abrir uma seleção pública para... A seleção não é seleção de prova, é um sorteio mesmo, que atualmente é tão concorrido, principalmente para os primeiros anos. A gente abre 80 vagas para o primeiro ano e a inscrição tem sido de mais ou menos 2.000 pessoas, né? 2.000 crianças. Então, a gente, atualmente, há uma demanda. E o que eu acho que tem sido mais interessante e mais desafiador para nós, professores, é que cada vez mais isso tem sido divulgado para a população de Juiz de Fora e cada vez mais pessoas mais simples, pessoas que realmente, né, antes não tinham acesso à escola, porque era considerada há uns 10, 15, 20 anos atrás, era uma escola considerada de elite. Entendeu? E hoje é uma escola pública, né, assim, razoável, mas que atende a toda a população. Não tão, isso eu falo com orgulho, porque é algo que eu luto internamente para que continue assim. Né? Eu acredito nessa escola pública que está aberta e acessível para todo mundo. Pode passar. Enfim, aí esses 80 entram e formam 4 turmas de primeiro ano. No primeiro ano, a gente tem 20 alunos por turma. Desses 20, do segundo ano em diante, as 4 turmas viram 3. A gente vem brigando para que elas não virem 3, para que continue com 20 alunos por turma, porque a gente acha que é um número de alunos razoável para você desenvolver um trabalho realmente de qualidade, né, com mais aproveitamento de todas as oportunidades que a gente tem. Mas, atualmente, por conta lá da relação aluno-professor, da quantidade, né, que você tem que ter, até do nosso espaço físico, a gente não conseguiu ainda. Estamos com um projeto de ampliação para educação integral, aí com a possibilidade de ampliação do prédio. Talvez, nesse momento, a gente consiga, né? No primeiro ano, são 20 por turma. Quando passa do primeiro para o segundo, os 80 se dividem em 3 turmas. Aí dá mais ou menos 28, né? Entre 25 e 28 por turma, mais ou menos. Tá? E aí permanece mais ou menos esse número, varia, porque às vezes a gente recebe algum aluno... Porque a gente é obrigada a receber, por exemplo, filhos de professores que estão sendo transferidos a serviço, ou militares, enfim, profissionais vinculados ao serviço público federal em serviço têm o direito de matricularem seus filhos. Uma outra coisa é que a gente tem um acordo interno, isso é um acordo de amigos, que os filhos dos professores do colégio entram nas turmas e são matriculados e não contam como vaga. Então, eles não tiram vaga. Né? Então, assim, a gente entende que, às vezes, eu posso ter mais alunos na turma, tipo assim, o primeiro ano, às vezes, está com 26, 27, porque, naquele ano, 2 professores tinham filhos na idade do primeiro ano. Isso só serve para os professores do colégio, em qualquer nível, mas professores e funcionários do colégio. Aí, mas esse é um acordo de cavalheiros interno. Né? Não, pode voltar, que tem uma coisa importante ali dos professores. Como eu já falei, a gente tem o nosso... nós somos dedicação exclusiva, 40 horas. Então, assim, temos tempo, temos as condições de nos organizarmos e de fazermos todo um acompanhamento que a gente acha necessário para o trabalho ser realizado. Né? Fora, claro, aquelas coisas de reunião pedagógica, aquilo tudo que já faz parte mesmo do nosso trabalho. Mas ainda sobra, porque, em tese, 40 horas é a semana inteira de manhã e de tarde, né, gente? Então, a gente tem... o primeiro ano funciona só à tarde. Então, a gente... as aulas são à tarde, mas você tem... E eu não dou aula todos os dias, porque eu tenho 15 aulas só. Então, essas 15 aulas são distribuídas nas minhas áreas, nas matérias que eu dou aula, para 2 turmas.
Eu hoje atuo com 2 turmas. Em outros momentos, dependendo da distribuição, né, eu atuava com outras turmas. Mas, atualmente, eu atuo com 2 turmas, dou aula de matemática, história e geografia. Então, assim, são 40 horas, mas Não, ninguém fica. Ninguém fica. É que nem professor da universidade. A nossa carreira é bem parecida, não na parte financeira, tá? Mas, assim, é bem parecida com a dos professores. Eles também são dedicação exclusiva 40 horas, mas você não vê nenhum aqui batendo cartão de manhã, de tarde, de noite, né? Assim. Então, a gente também. A gente tem 40 horas e o salário é compatível. Não é o que eu queria. Mas, se a gente for comparar com outros colegas de outras redes, é um salário que eu acho mais próximo do justo, né? Aí a gente trabalha a quantidade. Atualmente, eu sou. Não, é conversa. Ó, atualmente eu tenho doutorado, né? E já estou no colégio há 5 anos. O meu salário líquido hoje deve ser uns 7 mil. Líquido não. É líquido. O que eu recebo? Uns 7 mil. Para 40 horas. Não é o que eu falei, não é o que eu queria. Mas, em compensação, com os colegas de outras redes, né? Mas, assim, em Juiz de Fora mesmo, nós temos uma rede pública municipal muito capacitada. Muitos professores com mestrado, muitos professores já fazendo doutorado, professores da rede pública, e o salário não chega perto disso. Na verdade, os colégios de aplicação geralmente têm um plano de carreira como o da Universidade Federal. Né? Não é a 8ª maravilha do mundo, mas nem se compara com o plano de carreira das redes. Eu, por exemplo, era professora da rede municipal do Rio de Janeiro. Quando fiz o mestrado, me deram R$100 a mais no meu salário. Quando fiz o doutorado, me deram R$200 a mais, mudei de faixa no imposto de renda, perdi dinheiro. É espetáculo. existem municípios que Entendeu? Então, assim... Nem tem mudança, né? Nem valeu a pena. Quadrado, E, atualmente, o doutorado ele é praticamente o dobro. A diferença, né, é praticamente o dobro. Então, faz diferença. Entendeu? Outra coisa é que, assim, enquanto professora pública federal, eu sou incentivada, por exemplo, a continuar pesquisando. Então, eu tenho um grupo de pesquisa, tenho um trabalho de pesquisa, a continuar fazendo extensão. Então, assim, a gente tem trabalhos de extensão para a comunidade e para as próprias crianças do colégio. Então, assim, isso também, de certa forma, mobiliza mais conhecimentos, coloca a gente em contato com outras pessoas, mantém a gente sempre envolvido, né, com o processo ali de construção de conhecimentos nossos também, né? Tem essa coisa, né, de você ter o que o professor universitário tem, que é parte dessa carga horária destinada não a só a sala de aula, mas também a pesquisa e a extensão. E o que é mais interessante, porque são professores que estão atuando diretamente com as crianças. Então, quando você tem gente que está atuando diretamente com as crianças, podendo, com a possibilidade de tempo, de realmente fazer pesquisa e desenvolver extensão, do meu ponto de vista, me perdoem os colegas, né? Mas do meu ponto de vista você consegue uma pesquisa, né, que é essencial para nós que somos professoras, porque é uma pesquisa de um lugar de quem está na sala de aula, diretamente no contato com a criança, nesse cotidiano da escola. Então, essa pesquisa particularmente me interessa muito, né? Assim, eu acho que é uma pesquisa que dialoga muito com os professores. Então, é um privilégio que a gente possa ter, né, quer dizer, essa oportunidade de ter professores, né, com essa formação universitária e com tempo, né, com esse tempo para poder estar desenvolvendo pesquisa, coisa que as redes, infelizmente, não permitem aos nossos professores. Quer dizer, às vezes o professor tem muito material, tem muita história, tem muita experiência, tem muito o que dizer, tem muito o que contar, mas ele não tem tempo de teorizar isso, ele não tem tempo de transformar isso num artigo, numa monografia. Isso é uma perda
como diz o Boaventura, do meu ponto de vista, é epistemicídio, né? Quanto conhecimento que essas professoras estão produzindo no seu cotidiano e que isso não pode ser, né, multiplicado. Então, nesse ponto, eu acho que o colégio de aplicação é um espaço que realmente é privilegiado para pesquisa. E em relação à forma como a gente organiza o nosso trabalho, é na forma de projetos ou de sequências didáticas. E aí, assim, a gente não tem muita preocupação de ficar fechado em caixinhas, não. A gente senta, se organiza, a equipe do primeiro ano se reúne semanalmente e aí a gente vai construindo o nosso dia a dia, né? A gente vai bolando as atividades e vai pensando que caminhos vão ser melhores, discutindo caso a caso, né? Ah, porque fulaninho tá difícil, gente. O que vocês estão fazendo? Ah, já conseguiram dar jeito na cicrana? Enfim, é de um tudo que acontece na reunião. Mas é um espaço muito bom, porque é um conversas, é um mini conversas. É no espaço do planejamento que a gente leva as ideias, é no espaço do planejamento que a gente leva os desafios, as dificuldades, às vezes alguma situação que aconteceu com uma família, ou às vezes uma situação até que aconteceu com a gente mesmo, que a gente não deu conta, ou que, gente, olha, tinha que ter terminado aquilo, dá para você terminar na sua aula? Enfim, aquelas coisas que a gente sabe como é que é. E há uma afinidade interessante. É um grupo que não pensa todo mundo igual, mas é um grupo muito comprometido. Então, quando a gente briga por alguma coisa, a gente briga com vontade. Quando a gente incorpora alguma coisa, a gente também incorpora com vontade. É um desafio que tem sido bastante interessante, assim, bastante mobilizador, né? Para vocês verem, uma das nossas últimas discussões foi a letra cursiva. Eu abomino a letra cursiva, me perdoem quem acha que é interessante, coisa e tal, mas eu acho um desgaste, uma perda de energia, de tempo desnecessário para os nossos alunos de 6 anos, né? Alguns hoje em dia até com 5, né? Chegam com 5. Então eu acho, né? Sem noção. Mas eu tenho colegas que acham importantíssimo, que acham que é importante, que é fundamental, que é significativo, eles chegam com vontade, enfim, tem 1000 argumentos. E essa tem sido uma discussão. Então, assim, a gente vem fazendo uma discussão, entre outras coisas. Então, estou dando um exemplo, né? E aí se discutir profundamente. Uma leva um teórico, outra leva outro. E aí elas mostram as atividades que elas fazem, aí a gente, né, o grupo que é contra, mostra a falta de noção daquelas atividades, enfim, mas acabou a reunião, briga. Acabou a reunião, vamos ali tomar um café, não tem muito grilo em relação a isso. Mas a gente realmente tem tido algumas discussões assim nesse sentido. Tanto questões assim bem pragmáticas, quanto questões mais gerais. Nas questões mais gerais e mais, vamos dizer assim, de princípios, o que ajuda é isso. A gente tem uma afinidade, né? A concepção de conhecimento mais geral, né? De infância, né? De aprendizagem mais geral, a gente tem mais afinidade, embora em alguns aspectos assim hajam contradições. A gente tem as nossas contradições. Pode passar. Então, aí eu trouxe 4 imagens que mostram um pouco o colégio. Aqui, nossa entrada, o colégio, ele é... Quem conhece Juiz de Fora? Então, Juiz de Fora, você não anda 200 metros na horizontal, né, gente? Porque a cada 200 metros tem uma subida, uma descida, do outro lado, aí mais, enfim, é morro. Então, o colégio é no morro também. E aí a gente tem a entrada do colégio, aqui à frente do prédio principal, do prédio do ensino fundamental. Esse é um dos corredores, para vocês terem a noção, né, do tamanho, né? E ali em cima é um espaço de convivência que fica na frente do prédio do ensino médio. Eu não tinha uma foto dele, mas para vocês terem uma noção. A gente fica meio espremido, porque a gente... Pode passar, Andréia. A nossa parede dos fundos é um morro, é uma unidade... Quatis. Não, são quatis. Quatis e micos são nossos amigos, visitantes constantes. Temos que prender e fechar todas as lixeiras, porque chega essa época do ano que o alimento está escasso, né? Fica inverno, fica seco, eles descem
para visitar os lanches das crianças. E a nossa área de lanche, vocês podem ver ali naquela foto, tá vendo? Ó, fica encostado. Não, a gente não pode dar, tem sempre palestra dos professores da biologia explicando que não pode dar comidinha, mas eles pegam todos os lixos, já são quase domésticos. Enfim, é uma área interessante em termos do espaço, mas a gente fica meio espremido. A gente não tem nenhuma área grande livre, por exemplo, para brincar, assim, um terreiro, um quintal, uma coisa assim, né? Não tem. Mas a gente tem bastante espaço estruturado. A gente tem, principalmente para os mais velhos, né? A gente tem laboratórios que funcionam, laboratórios das diferentes áreas, química, física, biologia. A gente tem, dentro do colégio, um centro de ciências, tipo aquele Ciência Viva, Mão na Massa, aquelas coisas assim, que é aberto ao público, mas o colégio, né, se beneficia. A gente tem muitas áreas de atividades esportivas, porque nós tivemos vários diretores da educação física, e aí, é claro, né, todo mundo puxa a sardinha para a sua brasa. Então, a gente tem muitos espaços de educação física. A gente tem uma parede de escalada no colégio, por exemplo. Entendeu? Mas, assim, é bom porque as crianças se beneficiam disso tudo, né? Pode passar. Aqui é um pouco dos espaços do primeiro ano. O nosso parquinho, que estão vendo, é bem restrito, né? Assim, não tem um espaço para correr, para brincar, assim. A gente usa as quadras, né? Os espaços de quadra. Ali é um espaço que a gente usa, que é uma área livre, mas não tem gramado, nada assim. Tem que ficar de cuidado. Esse espaço aqui é o espaço da brinquedoteca. É um espaço de brincadeiras mesmo, de jogos, tem teatro, tem... Enfim, é um espaço menos estruturado do que a sala de aula. As cadeiras são em conjunto, mas aquela ali é uma sala de aula. Então, a própria sala de aula, as mesinhas elas se organizam, a gente pode montar grupos ou fazer duplas. Pode passar. O próprio mobiliário, ele já te convida a uma outra organização do espaço, né? Às vezes, a gente que, algumas escolas, por exemplo, a gente tem muita dificuldade nessa questão da organização do espaço, porque, primeiro, que o espaço não te permite muito... Ele é assim mesmo, ele trabalha um pouquinho, descansa um pouquinho. Não te convida, não te permite muito movimento, e o mobiliário, para você mexer, é complicado. Esse tipo de mobiliário é ótimo, né? Porque você pode trabalhar individualmente ou em grupo, né? As salas não são muito grandes, mas a gente se vira com elas, a gente se arranja com elas e vai montando mais ou menos. Aqui está em dupla, ali está em grupo, antes estava em fileira. Então, a gente vai montando conforme a sua atividade naquele dia, ou, né? Enfim. Não. Aí eu peguei um pupurri de algumas atividades para vocês olharem. Em relação às turmas, aí vem um desafio, porque institucionalmente a lógica do colégio é as turmas dos mesmos anos seguirem juntas. O que isso significa? Significa que os planejamentos devem ser uniformizados, esse uniformizados aí entre aspas, mas é a orientação da coordenação geral, e as atividades de sistematização, ou seja, aquilo que é atividade escrita, que está no caderno, tem que ser igual para as 4 turmas. Ou, no nosso caso, né, para as outras séries, para as 3 turmas. A gente burla isso. A gente burla isso até um certo ponto, porque é o limite também, a gente tem bastante autonomia, mas tem uma institucionalidade, né? A gente burla isso por quê? Porque mesmo que os projetos sejam coletivos, e eles são, a gente discute juntas, a gente constrói atividades juntas, a gente faz adaptações. Então, assim, mesmo quando tem uma atividade de sistematização de um determinado conteúdo, para a turma A, a gente usa, por exemplo, o contexto da turma A. Bota os nomes da turma A, bota, enfim, se a turma A fez aquela atividade num determinado espaço diferente da turma
B. As turmas têm nomes, tá? Ao longo do ano elas vão se nomeando, mas eu estou aqui falando A, B, C, D só para usar como exemplo, né? Uma das turmas que eu estou esse ano é a turma dos fortes. E aí, que eles que deram esse nome. Não, tem todo um trabalho, porque a gente faz toda a discussão de identidade, e aí... Forte que sobreviveu você não, né? Pelo amor de Deus. Porque aqui na UF, se der nome dos fortes, a gente já sabe. Então, aí a turma dos fortes, por exemplo, é uma turma com características bem peculiares. A maior parte é de meninos, é uma turma muito agitada, então é uma turma que a gente precisa, por exemplo, trabalhar determinadas literaturas ou determinados filmes, ou a gente faz toda uma seleção específica para eles. Então, vai fazer um registro, a gente usa a adequação. Então, às vezes, se todo mundo lê o mesmo livro, tudo bem, pode usar aquilo como referência para todas as turmas, mas normalmente não acontece isso. Então, a gente vai tentando adequar. E aí, depois, quando a gente precisa se justificar, a gente diz, não, ó, o esqueleto da atividade é a mesma, só houve uma adequação ao contexto em que ela foi realizada, dá mais trabalho, mas a gente acha que isso ajuda mais, né? A criança se reconhece mais no que está sendo proposto. Pode passar, senão... Aí, assim, eu trouxe 2 experiências que eu desenvolvi nessa ideia de como eu penso... E aí, quando eu falo eu, não é só eu, não, né? Assim, foi uma construção coletiva, mas assim, como eu penso essa coisa do conhecimento para esse primeiro ano, para essas primeiras séries e para qualquer outro ano e para qualquer outra série também, né? Então, assim, a questão de que informação é diferente de conhecimento. E acho que a escola, muitas vezes, confunde isso. A gente, na escola, confunde isso, né? Assim, o que é informação e o que é conhecimento e quando que você precisa de um para construir o outro e vice-versa. Essa é uma das questões que me fazem refletir sobre o meu trabalho, e aí eu vou falar um pouco, e queria que vocês também conversassem um pouco, para a gente trocar um pouco de ideia sobre isso. Uma outra coisa é que isso para mim é uma coisa clara, todo o conteúdo escolar é uma escolha. Alguém escolheu aquilo, podia ter escolhido outra coisa. Então, ele não é nem indispensável, fundamental, e muito menos universal. Aliás, nada é universal. A gente também, na escola, tem essa tendência. Como assim não trabalhou plural? Ah, meu Deus, vai morrer porque não trabalhou plural. Né? Então, assim, tem umas coisas assim que você ouve, às vezes, na escola, e você fica pensando assim, ah, meu Deus, que universo a gente está. Porque acho que é isso, a gente se apega tanto a determinadas coisas e currículo, essa ideia do currículo, aí eu estou falando, não é a ideia de currículo no sentido mais amplo, não, né? É essa nomenclatura que se usa na escola para as nossas planilhas de conteúdo, né? Então, assim, os conteúdos se tornam uma coisa tão... Ai, mas não trabalhou isso, e agora? Quando chegar no ano seguinte? E aí, muitas vezes, repete milhares de vezes a mesma coisa, né? É interessante que, assim, o objetivo por trás de cada conteúdo que eu escolho ensinar hoje é porque ele vai precisar aprender ele na escola amanhã. Não necessariamente que ele vai usar na vida para alguma coisa. Então, é uma escolha que a escola faz, da escola para a própria escola. Se eu não ensinar isso, a minha colega, ano que vem, vai dizer que eu não ensinei. E na outra, e na outra, e na outra. E aí a gente vai fazendo essas escolhas da escola para a escola, e aí você descobre, quando você sai da escola, que nada daquilo ficou. Isso é que é mais, para mim, o mais triste, né? Por exemplo, eu me irrito muito, eu fico indignada quando eu vejo uma notícia no jornal, aí fala assim, está acontecendo não sei aonde no Azerbaijão. Aí eu fico assim, caraca, onde é o Azerbaijão? Onde fica o Azerbaijão? Isso é África, isso é Ásia, isso é... Aquelas coisas assim, de repente você está assim, que a Líbia fica na África. Oi? Não, ele é daquele outro. Não, fica... Você vai se descobrindo no seu lugar da ignorância, né? E fala assim, mas eu não estudei isso na escola? Alguém não selecionou esse troço?
né? Que é uma seleção que a gente vai fazendo e depois, quando você sai, você vai se dando conta, quer dizer, alguns de nós, né? A gente vai se dando conta daquelas ausências, né? De como faz falta algumas coisas, mas que você tem certeza, alguém selecionou isso para mim em algum momento, mas passou, né? Passando. Provavelmente, alguém te deu alguma informação a respeito disso. Só que foi uma informação, às vezes, ou fora da possibilidade sua de incorporá-la e transformá-la em conhecimento, porque informação só vira conhecimento se ela tem sentido para a gente. Porque aí você vai transformar aquilo em algo com sentido. A informação é mera informação, daqui a pouco a gente pode ter esquecido, né? Agora, o conhecimento, quando você incorpora, é porque ele fez algum sentido para você. Você pode até precisar de um esforcinho para lembrar dele de novo, mas você vai lembrar. Em algum momento você vai, tá vindo, era isso. Aí você vai lembrar, lembro. Lembro que eu vi isso em algum lugar, tinha um mapa, ou tinha uma fantasia, ou tinha uma história, enfim, né? Mas é um pouco isso. Uma outra coisa que me incomoda também em relação a essa questão é a ideia da gradação. Quer ver uma coisa que me aborrece profundamente? Mas isso é muito difícil. Vamos começar de uma coisa mais fácil. E, assim, se é aquilo que está envolvendo, se é aquilo que está interessando, se é aquilo que está mobilizando, quem sou eu para dizer que aquilo é difícil ou é fácil? Para o Wellington, o W vai ser difícil? Porque aí vem essas histórias das letras fáceis, letras difíceis, né? A gente ainda carrega isso, gente, por incrível que pareça. Ainda carrega isso. Você ainda ouve muita gente falando dessa lógica do mais fácil para o mais difícil. Não. E, assim, entendam, eu não estou querendo dizer que a gente já vai, sei lá, começar falando de, sei lá, equação do segundo grau, porque se não tem difícil, vamos dar equação do segundo grau. Não é isso. O que eu estou dizendo é que o que define o que é difícil... Não passou, né? Não passou perto. Mas o que define se é fácil ou difícil é o sujeito. E não a minha concepção de fácil e difícil. Né? Então, se você está... E eu que trabalho muito com projetos, muito com sequências, e adoro inventar histórias, né? Fantasiar, criar situações imaginárias. Então, assim, as pessoas falam muito isso para mim. Que, assim, mas isso é muito complexo. Você acha que eles vão dar conta? Né? Então, assim, tem essa história. Uma outra coisa é isso, que a escola lida com muita informação sem sentido. Então, boa parte daquilo que a gente, de certa forma, pressionado a trabalhar ao longo do ano, porque está no programa, não tem sentido em si. Não estou querendo dizer que não tem sentido nenhum. Pode vir a ter sentido de acordo com o trabalho que você vai desenvolver, de acordo com o grupo, de acordo com um determinado contexto. Mas, em si, por si só, não tem sentido algum. Né? Mesmo aquilo que parece muito, muito fácil, muito simples, muito, né? Vamos trabalhar com os nomes, porque é muito fácil, muito, muito comum, todo mundo tem nome, né? Tudo bem, mas e daí? Como? Que sentido? Copiar o nome, contar a letra do nome, escrever o nome de trás para frente. Isso tem sentido? Mas está trabalhando com nome. Nome de cara dá sentido. Né? Então, assim, tem algumas coisas que a própria forma como a gente, escola, lida com isso é sem sentido. Mesmo naquilo que a gente acha que está dando maior sentido, né? Dando maior contexto, dando importância para aquilo, não tem. E outra coisa, que aí para mim também é um princípio básico, é que atividades lúdicas são educativas. Brincar é educativo. Está brincando. É educativo. E atividades educativas devem, aí vocês me desculpem a prescrição, mas é isso mesmo que eu acho, devem ser lúdicas. Porque, assim, por exemplo, vocês estão aqui, ainda bem que não estou vendo ninguém bocejando ainda, mas se começar a bocejar, começar a ficar entediado, pronto, não adianta mais nada do que eu falar aqui. Então, assim, para nós adultos também tem que ser. É claro que a nossa disposição para aprendizagem e tudo mais é outra, né? Mas para nós também tem que ser.
Para nós também tem que ter alguma coisa que interesse, alguma coisa que chame atenção. É por isso que eu trouxe umas figurinhas, né? Umas fotinhas, umas coisas assim, uns desenhinhos, né? É. Mas para a criança, então, isso é fundamental. E, às vezes, o que diverte a criança é a coisa mais simples. Gente, divertir criança é uma coisa tão simples, né? Tornar algo lúdico para a criança é muito simples. Ah, mas então quer dizer que você não faz nenhuma atividade chata? Faço. Faço. Eventualmente, a gente tem coisas que a escola faz, que a gente faz, porque tem que fazer, e aí tem mesmo, e aí a gente faz, gente, olha, agora a gente vai fazer isso. Mas imagine isso de 1 às 5, de segunda a sexta. Não dá, né? Então, ter isso como princípio me obriga a estar sempre pensando como fazer de um modo que os meus alunos se envolvam. E tem mais. Como a gente trabalha com o sorteio, eu tenho na minha sala de aula, dos meus 20 alunos, eu tenho crianças que já viajaram para o exterior, que têm laptops e tablets e, enfim, livros, materiais de pintura importados, essas frescuras todas, e crianças que entraram na escola sem nunca ter visto um livro de literatura infantil, porque nem fizeram educação infantil. Então, o desafio de tornar algo interessante, divertido, lúdico, porque, assim, criança também não é tudo igual. Não existe essa categoria universal criança também, que a gente joga um balão para cima e todo mundo se diverte. Não. Vai depender da forma como você lidar com isso. Em alguns momentos vai ser divertido para uns e não para outros. Enfim, é assim que a gente vai lidando. A gente é que é o orientador desse processo, e aí o desafio é nosso de ir controlando isso, né? Assim, poxa, eu percebi que fulaninho não está se envolvendo muito, então vou pensar alguma coisa para fulaninho se envolver. Vamos ver o que chama a atenção de fulaninho, né? Então, meio que isso. Pode passar. Aí, eu acho que eu vou pular essa. É uma historinha que eu trouxe para contar para vocês. Mas como eu estou falando muito e eu quero falar da experiência, eu vou contar rapidinho. Vai, então. Essa história é uma história que ela me mobiliza. Ela é algo que, assim, toda vez que eu penso em alguma forma assim, de como eu quero que o meu aluno, que a minha aluna cresça em termos do conhecimento, eu penso nessa historinha. Ó, vou ler para vocês. Passa aí, Shirley, por favor. Esse livro tem 3 histórias e é uma delas, tá? Para frente. De pergunta em pergunta. Esta história aconteceu de verdade lá pelo século passado, num país chamado Inglaterra, com um cientista de nome complicado. O nome dele era Thomas Huxley. Mas a gente pode entender mais se só chamar o homem de professor Tomás. Ele era um naturalista, estudava a natureza e toda a sua beleza. E um dia foi chamado para resolver um mistério que era mesmo um caso sério. Num lugar lá no campo, estava acontecendo uma coisa meio esquisita. É que a região nunca ficava pobre nem rica. Quando tudo ia melhorando, o gado ia engordando, o povo ia prosperando, qualquer coisa acontecia e a riqueza sumia. Quando ia empobrecendo, o gado ia emagrecendo, o povo ia adoecendo, tudo ruim acontecendo, de repente melhorava e a pobreza acabava. Mas nunca ficava bem, nem ficava mal também. Para poder dar um jeito, era preciso entender direito, para não acontecer mais. Então chamaram o professor Tomás. Ele nem sabia por onde começar. Saiu por aí e resolveu conversar. Desandou a perguntar: como é que é a sua família? Há quanto tempo vocês moram aqui? Onde é que nasceu sua avó? De onde vieram seus amigos? Aqui é sempre gostoso ou no inverno é diferente? Qual é seu trabalho? Que dia tem feira? Sempre foi assim? Não queria esquecer nada, ficava numa perguntação danada e reparava em tudo o tal professor Tomás. De que é que as crianças brincam? Vocês gostam de bichos? O que é que eles comem? E de planta, vocês gostam? Aqui tem muita festa? Batizado, aniversário, casamento?
Tanto perguntou que parou. Todo mundo ficou achando que ele cansou. E aí ele mudou, foi pesquisar documento. Na biblioteca, na igreja, no registro civil, até nas gavetas de quem deixou, mesmo reclamando. Uma coisa dessas, onde já se viu? Para decifrar o mistério, ficava até passeando pelo meio do cemitério, até que descobriu. Reparou que quando o lugar era rico, tinha muita gente casando e muita gente nascendo. Quando as coisas pioravam, as pessoas se mudavam. Tinha menos batizados, tinha menos casamentos. Tudo isso ele aprendeu com as perguntas e os documentos. O resto foi com o pensamento. Quando o pasto ficava feio, a região ficava pobre. Produzia pouco leite porque o gado não estava bem alimentado. Pouco dinheiro e pouco trabalho. Aí os fazendeiros mandavam embora os empregados e os homens iam procurar trabalho na cidade. Acabavam casando por lá e não voltavam para o seu lugar. E nesse lugar o que acontecia? Os rapazes iam embora e as moças ficavam sem ter com quem namorar. Naquele tempo ainda era muito atrasado. Moça tinha só que casar. Não podia estudar nem sair para trabalhar e de sua vida cuidar. Sem ter a quem querer bem, queriam tratar de alguém e arranjavam um gato para fazer companhia. A aldeia ficava com uma gataria. Mas gato é bicho caçador, e de noite os gatos saíam para caçar. Caçavam ratos do campo. Quando tinha muito gato, sobrava muito pouco rato. Só que esse tipo de rato só ficava bem feliz comendo uma certa planta com deliciosa raiz. Com menos rato, tinha mais dessa planta pelo mato. Essa planta, por sua vez, tinha uma folha bem tenra, um verdadeiro tesouro para certo tipo de besouro. Besouro de brilho lustroso, que logo saía guloso para comer de sobremesa uma flor que era uma beleza. Flor de trevo açucarada. Voando de flor em flor, o pólen ele ia levando. Esse pólen que levava, em outra flor se misturava. Dessa mistura, uma semente se formava. Uma nova planta nascia. O campo todo de trevos se cobria. E era o melhor pasto que havia. Depois disso, o que é que vinha? Será que você adivinha? O gado ficava lindo. De outros lugares, muitos homens vinham vindo. Tinham muito que trabalhar e começavam a namorar. Aí casavam, as famílias criavam e nos gatos nem pensavam. Começava tudo ao contrário. Menos gatos, mais ratos, menos raízes, menos folhas, menos besouros, menos trevos. Com as coisas indo assim, o pasto ficava ruim, o gado emagrecia e tudo de novo acontecia. Mas o cientista era bem esperto e logo deu um conselho que fez tudo dar bem certo. Vida de planta, gente, animal tem que ser entrelaçada para não acabar mal. Para a situação corrigir, é bom cada família ter um gato por aqui. Assim fez o pessoal. E tinha razão o professor Tomás. A região não ficou pobre nunca mais. Eu não vou comentar a história, porque eu acho que ela se explica. Mas aí eu vou entrar numa das experiências que eu quero compartilhar com vocês, e aí depois a gente pode ir trazendo mais informações da história junto, né, para a gente ir pensando. Quando você pensa num trabalho com os alunos, você pensa sempre assim, né? O que eu vou trabalhar? E o que eu quero que eles aprendam, o que eu quero que eles desenvolvam nesse trabalho. E teve um ano que nós recebemos turmas, porque é sempre muito ao acaso, né? Então, estou lá há 5 anos, eu estou indo para a minha sexta turma, estou no meu sexto grupo, né? Minha sexta turma. E aí, teve um ano que a gente recebeu um grupo atípico. As crianças eram muito apáticas e tudo que você propunha, desanimadas, sem muito ânimo e com uma característica assim, que nos surpreendeu, crianças com escolhas musicais muito adultas, sem saber brincar nada,
né? Então, assim, eram crianças que tinham uma configuração, pelo menos nessa turma que eu estava, muito adultizadas, né? E música, assim, você cantava uma Bia Bedrão, uma Arca de Noé, ai, que coisa de criança, que 5 anos. Ou então, assim, você propunha, vamos fazer uma ciranda, ou vamos passar anel. Hã? O que é isso? Né? Não sabiam nenhuma brincadeira. Então, a gente pensou, pô, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos atacar por algum lado. E aí começamos a pensar em trabalhar um pouco mais a coisa da fantasia. Né? Então, o desafio nosso era criar situações que estimulassem mais a criatividade das crianças. Elas estavam muito céticas e a gente tentou outras coisas. A gente tentou trazer brincadeiras, aí rolou isso. Não gostavam, não queriam brincar, só queriam dançar músicas de rebolar, dançar música de funk, essas coisas assim. Então, a gente já tinha tentado várias coisas, aí até que a gente tentou a fantasia. E eu estava trabalhando esse ano com matemática também. E aí, o que eu fiz? Eu criei com a outra professora que dividia comigo a matemática, uma ideia assim. Vamos imaginar, vamos criar um ser imaginário que deixa um presente na sala, com uma carta, e uma caixa bonita, assim, bem enfeitada, com várias coisas, vários objetos que a gente vai trabalhar ao longo do ano. Né, assim, coisas divertidas. Aí botamos um dado gigante dentro da caixa, colocamos cabides, colocamos barbantes, fitas, bolinhas de gude, várias coisas que a gente usaria ao longo do ano com eles, e uma carta. E aí inventamos toda uma história. Né? Um dia alguém bateu na porta e deixou uma carta, a carta era essa, né? Dizia assim: olá, turma do primeiro ano. Espero que vocês gostem do presente que deixei para vocês. Eu moro nessa escola há muito tempo e sei que vocês vão precisar dessas coisas durante este ano. Tenho uma outra surpresa ainda mais divertida, mas para ganhá-la, vocês têm que vencer o meu desafio. Abram a caixa e respondam a minha pergunta. E, por favor, não façam muito barulho que eu estou tentando dormir. Atenciosamente, seu amigo secreto. Estão vendo, né, que a gente queimou a beiradinha, não sei o quê. A caixa era toda assim, com a cara de caixa de pirata, sabe? Uma coisa assim. E aí a gente toda boba, né? Oh, que caixa, que fantástica! Vamos fazer uma rodinha, vamos ver o que tem dentro. Abrimos a caixa, espalhamos as coisas. Pensando que eles olharam para a caixa, só queriam mexer na carta. É de verdade? Não, é de mentira. Isso é de mentira. Pega, deixa eu ver. Ai, tá com cheiro de queimado mesmo, que não sei o quê. E a gente tentando organizar a rodinha para ver o que tinha dentro da caixa, né? Aquelas coisas de professor, né? Gente, olha que legal, um dado! E ele... E aí a gente olhava uma para a cara da outra, porque nesse dia eu pedi para ela vir ficar comigo para a gente, né? A gente fazer junto o mesmo estilo. E olha só, as crianças não deram a menor bola para a caixa. Elas só queriam saber da carta. Não, mas quem é que dorme? Olha, ele está falando para não fazer barulho. O que acontece? E olha, aí faziam. Um já começou a dizer, olha, eu acho que é bruxa, hein? Aí já começou a ficar com medo. Aí o outro falou, não, vou. E aí, assim, a gente ainda tentou. Gente, ele está falando que a gente tem que responder o desafio. O desafio era algo em torno de alguma coisa de calendário. Ele perguntava... era uma pergunta do tipo assim, para que serve calendário? Ou como que a gente conta os dias? Era alguma coisa assim a respeito de calendário. E aí, eles não deram menor bola. Ficaram super envolvidos com quem era, já queriam sair da sala para procurar quem tinha deixado a carta. E aí a gente se viu assim, o que a gente faz? Entra na deles, ou dá uma, né, de vamos sentar agora aqui todo mundo, que a gente quer mostrar as coisas dessa caixa. Ou seja, resolvemos entrar na deles, até porque era impossível a gente... Era tipo assim, aquela história, se você quer que o outro te obedeça, faça aquilo que o outro quer. Então, foi mais ou menos assim. Fomos dobradas. E aí, começamos a viajar na carta, tentar interpretar a carta, tentar descobrir. Eu falei assim, aí, uma hora que eles tentaram se acalmar, viram que a gente ia tentar ajudar a descobrir quem era, porque eles queriam saber quem era. O negócio era saber quem era esse tal amigo secreto. Aí a gente resolveu, então vamos responder a pergunta, só que aí a pergunta foi aquela resposta meio assim, né? O nosso objetivo de envolver com os objetos, com as coisas,
Foi por água abaixo. Ah, desce para lá. A gente arranja outro jeito. Só que aí, no dia seguinte, eles já vieram com 1000 ideias. Com 1000 ideias, tinham conversado com os pais em casa. Os pais já tinham entrado na história, de alguns já tinham entrado na história. Ah, sei lá, pode ser realmente amigo secreto, pode ser um... Aí começaram a inventar umas histórias de que podia ser um fantasma, um diretor que tinha sido da escola há muito tempo. Olha, eu sei que assim, metade da turma morreu de medo, a outra metade porque queria sair correndo para a sala do diretor para perguntar. Aí a gente resolveu começar a organizar isso. E aí começamos a entrar na onda. E aí já tinha uma segunda carta preparada, né, já naquela outra lógica, que era dizendo... eles tinham que responder para que servia o calendário, como é que se contava o tempo, sei lá o quê. E aí, nessa outra carta, a gente deixou a resposta, eles queriam ficar na escola à noite para olhar o amigo secreto vir pegar a resposta, né? E aí, assim, o que aconteceu? A gente deixou a resposta e tinha já uma carta pronta dizendo que o amigo secreto, querendo saber quando que ia ser o mês, sei lá, o mês de março, porque ele fazia aniversário nesse mês e ele queria muito dar uma festa, mas ele nunca tinha tido uma festa, então ele queria saber, né? Enfim, aí eu sei que aí começou uma coisa, né? Então eles já queriam saber se tinha algum diretor que fazia aniversário. Aí tivemos que fazer uma entrevista com a diretora. E aí já teve alguns querendo, na linha dos mágicos, né? Imaginando que podia ser... Ah, sim, nessa resposta, ele também diz que... as crianças respondem pedindo para ele vir na sala. E aí ele diz que ele não pode, porque ele dorme à noite. Mas a gente, quando fez a resposta, nenhuma de nós pensou direito no que era. A gente só pensou assim, de dia ele está dormindo porque faz barulho, então ele dorme de dia e está acordado à noite, então por isso que ele não pode vir. Para quê? Logo, é um bicho de hábitos noturnos. Aí pronto. Já entrou, e aí já começaram a achar que era um vampiro que virava morcego e que não sei o quê. Ou seja, eles têm muita informação. E aí, assim, a gente criou um maior projetaço. E aí o nosso desafio foi como que incorporava nesse projetaço os nossos objetivos, né, os conteúdos que a gente achava que dava para incluir, mas tudo focando no objetivo de achar o tal do amigo secreto, que naquele momento a gente não tinha ideia de quem seria, do que seria, do que a gente ia fazer. Igual novela, cada capítulo... E aí o que aconteceu? Aí a gente fez uma lista de tarefas com eles, o que a gente achava que podia ser e o que a gente podia fazer para ir descobrindo. E aí foi tudo por eliminação. Aí marcamos uma entrevista com a diretora, mas a gente tem que organizar essa entrevista, como é que vai lá? Aí fomos organizar a entrevista. Aí, assim, a professora de português viu com eles algumas entrevistinhas de vídeo, né? Entrevistinhas, aí viram o que fazia. Porque era assim, o primeiro ano, no primeiro mês de aula. Entendeu? Era assim, a gente começando, né? E aí começou isso, mobilizou eles de tal modo, eu sei que esse projeto durou uns 3 meses, até que, enfim, aí foi várias coisas, né? Tudo, uma coisa foi puxando outra, e aí a gente envolveu todos os conteúdos, né? E cada etapa a gente ia vendo, né, o que a gente podia ir trazendo. E aí eu escolhi um eixinho só para mostrar para vocês, porque foi mega, né? E aí, assim, ao longo do processo, eles começaram a trabalhar a questão da identidade. E aí, uma das cartas do amigo secreto foi que ele não tinha nome, que nunca tinham dado nome para ele. Então, que ele queria saber como é que dava nome, né? Como é que a pessoa tinha um nome. E aí as crianças criaram o nome para ele. Então, cada turma deu um nome para o seu amigo secreto. E essa turma, já era uma turma que tinha muitas meninas, achava que não era um amigo, que era uma amiga. Por quê? Olha só. Porque numa das cartas, o amigo, né? Que até então a gente não tinha ideia de quem seria, mas que aos poucos foi se configurando para ser a corujinha, que é o símbolo do colégio. E aí, nesse processo, a gente estudou a história da escola, foi pesquisar
antigos, como é que a escola era antes, porque eles achavam que ele morava no telhado. Então, fomos ver o prédio, discutir o prédio. O engenheiro, porque o prédio do colégio ele foi construído para ser a faculdade de engenharia da universidade. E esse profissional ainda está aposentado, mas ainda mora. Um dos primeiros, né, diretores, ele ainda mora em Juiz de Fora, um velhinho. Aí a gente conseguiu trazê-lo para a escola, ele contou como que o prédio foi pensado, como é que era antes. E aí, assim, foi muito legal. Aí foi mostrando, passeando pelo prédio com eles e mostrando as mudanças, o que eles tinham pensado, como é que era agora. Foi muito legal. Estudamos as diferentes corujinhas, né? Na verdade, não era a corujinha que a gente queria estudar, mas a gente estudou as diferentes logotipos, logomarcas do colégio, os uniformes, vimos fotos, fizemos uma exposição. Na geografia, a gente trabalhou diferentes trajetos, porque aí é esse o trabalho que eu vou mostrar para vocês que a gente fez, que era um trabalho de trajetos, né, de alfabetização cartográfica, e a gente pegou, porque tinha toda uma coisa de andar pela escola o tempo todo atrás desse amigo. E aí, esse caminho do nome, eles estavam trabalhando seus nomes, sobrenomes, né, falando de como que eles tinham sido nomeados, quem tinha escolhido o nome deles, essa história toda. E aí a coruja, que no caso agora a gente já tinha uma ideia de ser a coruja, né, mas eles ainda não sabiam, ela pede um nome. E aí eles dão um nome, essa turma dá um nome. Olha o nome, gente. Maria Chandler. Por quê? Porque, afinal de contas, ela merecia um sobrenome. E sabe por que eles achavam que era ela? Porque, numa das cartas, ela falava que ela não ia poder, que ela não estaria naquele final de semana na escola, porque ela ia visitar uns parentes no interior. E aí, sabe qual era a justificativa deles? Que quem visita parente, assim, quando está doente, alguma coisa, é mulher. E era uma turma que tinha muitas meninas. Isso foi a maior coisa, porque aí a gente entrou na discussão de gênero também com eles. Então, assim, mas por quê? Por que só mulher que preocupa com parente que está doente? Mas lá em casa minha mãe diz que meu pai não faz nada. Minha avó fica doente e ela que tem que fazer tudo. E aí foi muito legal que a gente construiu com eles a ideia de que pode até ser que apareça ser assim hoje, mas isso é uma coisa que pode mudar, então a gente tem que fazer mudar. Foi uma conversa super legal, mas enfim, a amiga virou Maria. E olha a resposta, ó. Porque aí o amigo já começava a dar cartinhas para eles irem para os lugares, aí falou do lugar preferido dela na escola, né? Então, todas essas cartinhas eram uma correspondência intensa. Começou uma vez por semana, depois já estava praticamente todo dia. E as crianças tinham uma vontade de escrever suas próprias cartas, porque sempre era a escriba, o professor do dia era o escriba. Mas elas começaram a trazer cartinhas, pediam para os pais ajudarem a escrever. Então, elas começaram a trazer. A pobre da amiga secreta ficou desesperada, nós, porque tinha que ficar dando resposta às cartinhas. Aí, num determinado momento, a gente já parou de fazer carta fantasiada e já começou a fazer carta normal, porque já não dava mais. Isso. Aí, olha uma das respostas, né? Olá, crianças, como vocês estão? Gostaram da biblioteca? Lá não é um lugar fantástico com todos aqueles livros? Bem, depois conversamos mais sobre a biblioteca, mas agora preciso da ajuda de vocês. Vou fazer uma surpresa para vocês, mas o entregador que eu contratei para entregar o presente não conhece o colégio. Ele é muito tímido e morre de vergonha de perguntar para outras pessoas. E como eu durmo de dia, não poderei mostrar o caminho para ele. Será que vocês poderiam fazer um mapa mostrando o caminho da entrada do colégio até a sala de vocês? Abraços, Maria Chandler. Aí, esse foi o eixo, o gancho, porque eles já tinham conhecido toda a escola, já tinham andado pela escola toda, já tinham feito várias atividades. Esse era o gancho que a gente queria para dar uma sistematizada nessa andança, para a gente ver como é que eles tinham, de alguma forma, registrado, né, os lugares, os espaços, e era a primeira experiência de registro de um trajeto. E aí a gente queria que fizesse um único, para a gente ter essa noção. E aí,
propusemos cada um fazer, né, o seu individualmente. Só que aí ficou aquela confusão, qual é o que vai? Aí a gente não tinha pensado nisso, né, porque a gente tinha pensado numa atividade escolar. Por mais que a gente tivesse envolvido na fantasia deles, a gente é professor e a gente pensa na atividade escolar. Eles não. Eles estavam vivendo aquilo ali intensamente. Não era atividade escolar. O mapa ia ter que servir mesmo para o integrador. Então, qual ia ser o escolhido? Aí nós resolvemos mudar o foco. Não, então esses daqui, nós vamos botar aqui, para todo mundo já ter uma noção, mas a gente então vai ter que fazer um todo mundo junto. Porque aí também a gente estava com uma assessoria de um professor de geografia, e aí ele estava nos dando algumas dicas de como fazer esse processo de alfabetização cartográfica. Então, a gente já tinha feito algumas atividades de visão de cima, visão de frente, algumas brincadeiras assim, trabalhando direção, localização em cima, embaixo, direita, esquerda, iniciando, né, essa nomenclatura com eles. O nosso objetivo não era fazer um mapa, porque isso é um desafio muito grande para o primeiro ano. Era realmente fazer o registro do trajeto. E aí a gente estava também, na brinquedoteca, trabalhando com sucatas. E a gente tinha construído feito uma técnica de... você vai colando o papelzinho em cima para fazer uma espécie de capa. Você pega uma caixa de, sei lá, papel, uma caixa de pasta de dente, e envelopa ela com quadradinhos de papel. Era uma técnica para deixar resistente para fazer brinquedo. E aí a gente transformou em máquinas fotográficas. E aí eles foram fotografar todo o caminho. E aí depois eles desenharam partes do caminho. E aí o desafio foi enorme, porque cada um desenhou uma parte do caminho. A gente foi andando pelo caminho e foi decidindo. Vamos decidir os pontos importantes, porque a gente já tinha discutido que um registro tem que ter os pontos importantes. O que são pontos importantes desse caminho? A gente foi identificando e cada um foi desenhando. Sem escala, sem nada. Eles ganhavam um papelzinho, né? A gente anotou quem ia desenhar o quê. Ganharam o papelzinho. Chegaram na sala, eles queriam voltar lá para ver o que eles tinham ficado. Lógico, era passear. Era com eles mesmo. Voltaram, tiraram as fotografias. E depois, na hora de montar o mapa. Porque aí era um desafio. O que veio antes de não sei o quê? Porque aí tem um lado e o outro do caminho. Foi desafiador. Mas, gente, o resultado fantástico. Porque a vontade de que o mapa ficasse muito bom para o presente chegar na sala era tudo. Não era uma atividade escolar. Isso deu para a gente assim, um estalo de que eles tinham transformado aquilo ali em uma meta de verdade na vida deles. E aquela turma que desmotivada, que não animava com nada, de repente estava super envolvida, não queria ir embora para casa, chegava em casa só falava na escola. Então, assim, foi realmente um banho que eles nos deram de água fria, mas que foi excelente para a gente, dar uma acordada. Pode passar. Isso. Aí aqui, tá vendo? Aqui a gente perguntando, ali a minha turma, tá vendo? E aí a gente perguntando pro porteiro se alguém tinha vindo entregar alguma coisa, né? Porque eles ficaram ansiosos. Aí aqui, as caixinhas, estão vendo as máquinas fotográficas? Aí ali, tá vendo? Nessa coisa de trabalhar com os trajetos, introduzimos também a brincadeira de trilha. Porque aí construímos também, brincamos de trilha, fizemos o registro, fizemos trilhas da escola com desafios. Ali a gente, é claro, trabalhou a história da escola, vários elementos, inclusive o Quati. Porque os Quatis são fundamentais ali na escola, eles ficam apaixonados. E é claro que os Quatis foram uma das primeiras suspeitas, né? Aí fomos pesquisar a vida dos Quatis.
os hábitos, o que come, onde mora, o que faz. Eles foram suspeitos durante muito tempo, né? Eles ficavam tomando conta dos coatis. Aí descobriram que os coatis não visitam parentes. Pode passar. Aí aqui, assim, alguns exemplos da exposição da história da escola, né? Aí mostramos, olha a frente da escola. Foi um trabalho super legal, porque a gente teve que recuperar material de várias pessoas da escola antigas, e muita gente se envolveu, porque eles viviam perguntando pelas pessoas nos corredores se tinha visto alguém suspeito, né? Então, assim, foi um negócio que mobilizou bastante. E aí a gente conseguiu, né? Essa aqui é a frente do colégio há uns 8 anos atrás, ali é 40 anos atrás, ali as diferentes corujinhas, né, das logos, e aqui a exposição, né, que a gente fez na brinquedoteca, ornamentamos a brinquedoteca inteira, e aí recebemos as pessoas para contar um pouco histórias de antigamente da escola. Não é bonitinha? É dos 20 anos, olha lá. O olho é 20. Esse é o mapa, gente. Vocês estão vendo que é assim. Vocês estão vendo que são pedacinhos, né? Então, assim, aqui é a sala de aula. Aí, depois da sala de aula, o que vem? Vem a porta da brinquedoteca. Depois vem o escovódromo. Na frente da sala de aula, tem uma matinha. Aí, aqui, depois da brinquedoteca, vem o quê? Tá entendendo? Aí, na frente, olha os passinhos. Aí, eles quiseram colocar os passinhos. Depois que eles... Entendeu? Mostrando o caminho até a portaria, o portão de entrada. Então, esse desafio de ir colocando, eles foram fazendo, é claro, a gente foi mediando, né? Mas eles foram fazendo, aí iam correndo lá olhar. Porque aí um dizia assim, não, isso vem depois, isso vem antes. Não, vamos lá ver. Aí ia correndo lá olhar. E foi tão interessante, porque eram crianças novatas na escola, né? E eles se comprometeram tanto com o trabalho que eles se responsabilizaram por ele. Então, a gente não precisava ficar... É claro que não era um trabalho silencioso, óbvio, né? Não era um trabalho paradinho, quietinho, né? Mas, mesmo nas horas em que você ia fazer algum registro, em que você falava, não, gente, então agora vamos fazer alguma outra atividade, porque aí as pessoas perguntavam, você só fazia isso? Não. Isso era o que mobilizava, mas você tinha aula de educação física, você tinha atividades que você fazia, por exemplo, aquela trilha, né? Tinha horas que você estava fazendo, se fosse uma pessoa mais tradicional, dizer o trabalho mesmo, né? Mas, de modo geral, eles estavam tão envolvidos com o processo que você não precisava ninguém junto. Alguém junto olhar, não precisava. Eles iam, olhavam e voltavam na mesma hora. Não tinha dispersão, porque eles queriam terminar. Então, assim, esse processo foi um processo muito dinâmico, onde a gente conseguiu trazer os conteúdos que a gente queria, né? E aí foi um processo mesmo de meio que tentar casar, né? Olhava no programa, o que dá para puxar para cá, para envolver com isso, porque o mais importante, nesse caso, era descobrir quem era amigo secreto. E aí nós descobrimos quem era amigo secreto, fizemos uma festa para amigo secreto, e, claro, que sem a presença dela, no caso, né? Porque ela dorme durante o dia, mas deixamos um pedaço de bolo para ela, entendeu? E essa amizade durou o ano inteiro. Até hoje, essas crianças agora estão no 3º ano. Até hoje, elas vêm falar, e agora, claro que elas sabem que foi uma brincadeira. No 2º ano, elas ainda achavam que era de verdade. Aí, até hoje, elas vêm rir, brincar, né? Perguntar se a gente já fez a brincadeira do amigo secreto com outras turmas. A gente não fez ainda, porque foi tão significativo para eles que a gente não pegou de novo o mesmo caminho. Mas essa foi uma experiência, assim, que, para nós, foi muito significativa e muito desafiadora.
Porque aquela ideia de você ter um planejamento já mais ou menos na sua cabeça, que é dinâmico, que é divertido e coisa e tal, mas que está mais ou menos delineado. Ser completamente, né, desestruturado por algo que ia acontecendo aos poucos, né? E, assim, não foi uma coisa superficial. As pesquisas que a gente fez, por exemplo, sobre as coatis, as pesquisas que a gente fez sobre animais de hábitos noturnos, sobre os seres imaginários, porque a gente teve que ir eliminando, né? Então, tinha as hipóteses dos seres imaginários. Então, tivemos que pesquisar seres imaginários, lemos milhares de histórias, né? Lemos muitas histórias que contavam de seres, né, de amigos secretos. Então, assim, foi um processo muito dinâmico e profundo, onde eles aprenderam muita coisa. Tiveram muitas informações também. Mas, assim, em termos do conteúdo propriamente dito, foram conteúdos limitados, circunscritos àquele processo ali, né? Não dariam conta de, vamos dizer assim, a gente dizer assim, a gente eliminou metade do programa. Não. Mas foi um dos anos mais significativos em termos de aprendizagem que eu tive. Porque as crianças descobriram gosto. Elas viraram um professor Tomás. Porque, nesse processo, elas descobriram como é pesquisar, como é buscar informação, buscar conhecimento para resolver uma situação. Então, assim, depois disso, elas não se contentavam mais com nada pobrezinho. Foi um desespero. Porque depois que elas tinham vivenciado esse processo, tudo tinha que ser muito dinâmico. Mas o bom é que elas já davam o tom. Mesmo aquelas crianças, por exemplo, o processo de, por exemplo, construção da escrita é um processo que acontece ao longo do ano, mas ele foi desencadeado com uma rapidez pela vontade de escrever as cartas, que chegou no meio do ano, quase 90% das crianças já estavam alfabéticas. E, assim, exatamente, e, assim, dizer que foi, nossa, excelente capacidade alfabetizadora? Não. Foi realmente o envolvimento e o interesse. Então, assim, esse projeto, esse processo aí, nos mostrou que é por aí o caminho. Vocês querem comentar alguma coisa, perguntar? Então, vamos para a próxima experiência. Eu dei a mais divertida primeiro. Num outro ano, a gente estava... Essa já é uma sequência mais escolar, digamos assim. Essa foi pensada por nós. Essa já era mais para o meio do ano. Então, a gente já estava assim, no segundo semestre. E a gente queria explorar a questão dos sólidos geométricos, trabalhar um pouco mais essa parte da geometria que a gente tinha meio que vai jogando. Aí tem uma hora que está lá, o pessoal está reclamando, não botamos ainda isso. Tá, então vamos, como que a gente faz? Aí vi esse livro, achei ele fantástico, e a gente estava com uma questão em algumas turmas de questão familiar. Um problema que a gente tem no colégio é que, como a gente atende a grupos bastante desfavorecidos, a gente tem alguns casos, por exemplo, de criança que não pode ser... O pai não pode ver, né, que tem... Como é que chama aquele? Restrição, E aí a gente estava com um caso assim, bem recente, que a gente estava tendo bastante dificuldade de restrição da mãe. E aí a gente resolveu, então, e a criança estava com uma rejeição ao pai, por causa do contexto, enfim. E aí a gente resolveu, então, evidenciar a figura masculina e coisa e tal, e falar um pouco dessa coisa da relação, de outras pessoas que participam também, papapá. Aquelas ideias que o professor tem, né, de que a gente vai contar uma história de literatura, fazer um trabalho, enfim, aproveitar o gancho. Enfim, e a história é linda, né, gente? Vocês conhecem a história vocês vão amar. Vou ler rapidinho.
O homem que amava caixas. As caixas. As caixas é o nome do nosso projeto, não é o nome do livro, não, tá? Era uma vez um homem. O homem tinha um filho. O filho amava o homem e o homem amava caixas. Isso tudo com uma ilustração maravilhosa. Caixas grandes, caixas redondas, caixas pequenas, caixas altas, todos os tipos de caixas. O homem tinha dificuldade em dizer ao filho que o amava. Então, com suas caixas, ele começou a construir coisas para seu filho. Ele era perito em fazer castelos e seus aviões sempre voavam, a não ser, claro, que chovesse. As caixas apareciam de repente, quando os amigos chegavam e nessas caixas eles brincavam. E brincavam, e brincavam. A maioria das pessoas achava que o homem era muito estranho. Os velhos apontavam para ele. As velhas olhavam zangadas para ele. Seus vizinhos riam dele pelas costas. Mas nada disso preocupava o homem, porque ele sabia que tinham encontrado uma maneira especial de compartilharem o amor de um pelo outro. E aí, assim, todo o trabalho, a gente contou história, aí a gente brincou com as caixas, porque a gente já tinha pedido as caixas, né? Pedimos para as famílias trazerem caixas. E aí, assim, foi uma confusão guardar aquele monte de caixa. A brinquedoteca ficou atulhada, nem conseguíamos entrar de tanta caixa. Mas foi muito legal, porque imagina criança e caixa, tudo a ver, né? E aí, assim, a gente fez um monte de brincadeira de arrastar, de botar dentro e puxar caixa, de fazer um circuito passando por dentro de caixa, de transformar caixa em sapato, enfiar os pés e sair andando pela escola. Enfim, inventamos brincadeiras variadas, pedimos para os pais construírem, as famílias, né? Não o pai, mas as famílias, fazerem alguma coisa com sucata em casa. Fizemos construção com sucata. Brincamos com as caixas, caixa que rola, caixa, fazer empilhamento de caixa, contar a caixa, classificar a caixa. Então, assim, a parte do trabalho propriamente dito fluiu, que foi uma beleza, né? Fantástico. E aí, as conversas, menos, porque, na verdade, o nosso interesse de fazer uma discussão tão profunda a partir da literatura não pegava com eles, eles eram muito pequenos. E aí a gente acabou percebendo que esse trabalho já estava dando conta, porque já era uma forma de a família estar se envolvendo também, porque estavam levando coisas para casa, trazendo coisas de casa. A gente falando o tempo todo de pai, de mãe, de família, também, de alguma forma, mostrava, né, essa importância e esse papel do amor fraterno, que pode ser de várias pessoas. Então, foi um processo interessante. Mas o objetivo inicial, que era usar o livro como uma estratégia de fazer uma terapia meio que em grupo ali, não vingou. Ainda bem que não vingou, porque não era o caso mesmo. Hoje, olhando para trás, eu percebo que o nosso desafio era muito mais esse, né? De fazer o processo ser mais rico, dinâmico, divertido, do que ficar entrando em questões muito emocionais e muito, né? Isso. E aí, aqui algumas imagens desse processo, tá vendo? Aí, todas essas brincadeiras, né? Ali, a gente fazendo, aqui bagunça, né? Classificando, organizando, separando. Aí, ali depois, já organizando o que rola, o que não rola, o que empilha, o que não empilha, grandes, pequenos, enfim, aqui brincando de identificar as formas nas sucatas, né, identificando os lados, enfim, ali já construindo com as sucatas. E aí, gente, quando a gente começou a construir com as sucatas, foi assim, interessantíssimo. Porque eu tirei da internet. A internet é uma maravilha, né, gente? Vou dizer uma coisa para vocês. Metade das coisas... Metade. 80% das coisas que eu faço, eu aproveito da internet. Adapta, lógico, né? Você vai, pega a ideia, você inventa. Mas, olha, tem de tudo. Claro que tem que fazer uma limpeza, porque tem de tudo mesmo, né? Mas, assim, muita ideia legal. E aí eu peguei da internet vários modelinhos de brinquedos construídos com sucata. Imprimi
E mostrei para eles, a minha ideia era da gente escolher um. Aquela ideia de professor, né? A gente escolhe um, todo mundo faz o mesmo, fica mais legal, mais fácil de organizar. Que nada, cada um queria um. E aí a gente começou a negociar isso. E aí, olha só a ideia deles. A gente podia, então, cada um fazer um diferente, ou 2, ou 3, e a gente trocar. E a gente podia trocar, porque aí, né, ficava com um diferente. Aí o outro falava, a gente podia fazer uma lojinha. Aí, olha, ouvi de professora, né, a lojinha, sistema monetário. Oba! Então... E aí, a gente já tinha uma ideia, né? Já era segundo semestre, coisa e tal. Geralmente, no mês de outubro, a gente trabalha essa ideia de discutir consumo, discutir o que é necessidade, o que é realmente, né? O que diverte, o brinquedo, o que é o brincar, o que é o brinquedo. Porque essa coisa, né? As crianças são bombardeadas com um panfleto de loja americana, porque compre isso, compre aquilo, né? Então, a gente já costuma fazer mais ou menos uma conversa, um caminho por aí. E aí, nesse ano especificamente, calhou de ser mais ou menos no mesmo período, já pensamos, oba, já vamos trabalhar essa coisa do brinquedo, do reaproveitar, de não sei o quê. Foi um sucesso. Pode passar, Andréia? Olha a lojinha. Foi outra coisa que virou, era uma ideia de fazer um negocinho assim, virou um negoção. Por quê? Porque aí eles não queriam mais só construção com sucata. Eles queriam fazer adesivos. Isso aqui, ó, são adesivos, desenhos com contact, porque era adesivo, objetos feitos de massinha, entendeu? Tudo isso vendido. Eles construíram a moeda própria. Então, a gente discutiu, porque aí entrou mesmo no negócio. A gente foi discutir o que era dinheiro, precisava de dinheiro para quê, a história do dinheiro. Tem os videozinhos do Santander, sem fazer propaganda, muito interessantes. Não. A gente tira essa parte e só passa, entendeu? Conta a história do dinheiro, aí fomos pesquisar a história do dinheiro, e aí para que servia, e aí discutir essa coisa, né, de aproveitamento, de produção de lixo. Conversamos sobre produção de lixo eletrônico, já estavam, né, esse ano está pior, mas já estavam num processo de celular, de tablet, de não sei o quê, todo mundo querendo levar isso para o colégio. Então, assim, foi um processo... Aqui, ó, tá vendo? Era o banco. A bancária ali, a bancária. Entregando os dinheirinhos. E aí o processo de discussão, ó, tudo, eles já escreveram, fizeram os preços. E aí é interessante porque eles decidiram, tipo assim, quanto... Borboleta, isso. Então. E aí, assim, foi interessante. Tudo muito bem, Burcha. E aí, assim, muito interessante, por quê? Porque uma coisa foi muito interessante nesse processo de definição do preço. Porque é claro que eles queriam que o presente, o brinquedo deles fosse muito caro. Não tinha... Era assim, os dinheirinhos, assim, metade da turma ia virar comprador e depois metade da turma ia virar, né? Inverter, Mas, na verdade, isso era só fantasia, porque eles queriam levar os presentes deles para casa. Eles não queriam que fosse vendido de verdade. Entendeu? Era só brincadeira. Brincadeira de lojinha. E depois eu queria levar as minhas coisas para casa. Porque olha os caprichos. Olha os caprichos, entendeu? E aí foi muito interessante, porque aí na hora de a gente conversar sobre preço, porque aí a gente foi olhar, né, o que era preço. Claro que a gente não falou de mais-valia com eles, mas a gente deu a ideia. O que está no preço de um produto? Do que ele é feito, o trabalho, o tempo gasto. E, hoje em dia, tem uma coisa que também incide sobre esse preço, que é quanto o dono dessa empresa quer ganhar com aquilo. Não é quem fez,
não é quem produziu a matéria-prima, né, de onde foi tirada, é quem quer ganhar. E aí a gente discutiu muito isso. Foi muito interessante, porque aí a gente começou eles começaram a perceber que o mesmo brinquedo que servia para a mesma coisa, se fosse de uma marca X, era mais caro. E aí eles começaram a discutir, e aí eles queriam que as coisas deles fossem muito baratas. No começo, eles queriam que tudo fosse mais caro, para ganhar muito. E depois era o contrário. Eles queriam que fosse o mais barato possível, porque aí eles começaram a discutir a questão da justiça em relação a preço. Gente, aí vai me dizer, isso é uma coisa simples? Não. Não é uma coisa simples. Muitos alunos de 8º, 9º ano não conseguem fazer. Mas eles estavam tão envolvidos e o processo foi feito tão junto com eles que eles conseguiram chegar nesse nível. Por isso é que essa questão do que é simples e o que é complexo com crianças nessa idade vai depender do que a gente for avançando. E do quanto você for estimulando, do quanto você for propiciando mais informação para que juntos a gente vá construindo esse conhecimento. É juntos. E a gente também tem que perceber quando que é para, né, assim, já deu e, né, nem sempre a gente consegue. É um ponto ali que a gente vai aprendendo, vai percebendo. E, assim, foi um trabalho muito legal, muito desafiador. Envolveu matemática, envolveu história, envolveu geografia, envolveu também português, artes, entendeu? Envolveu praticamente todas as áreas. E aí era muito interessante, porque a gente ia conversando, né, os professores iam conversando, e aí a gente ia passando um para o outro. Gente, olha, agora eles querem fazer não sei o quê. Aí o professor falou assim, mas como? Mas eles já querem fazer mais isso também. E, assim, era engraçado porque, de uns tempos para cá, a gente vem trabalhando com eles essa noção de autonomia cada vez maior. E tem turmas que conseguem, tem turmas que não conseguem, né? Mas a gente tem dado para eles a responsabilidade do controle do tempo, do controle do que eles precisam fazer. E aí a gente coloca, por exemplo, no início do dia, hoje a gente tem aula tal, tal e tal. Na aula tal, por exemplo, sou eu, né? Primeira aula, segunda aula, terceira aula é comigo. Nessas 3 aulas, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa fazer isso, a gente tem que terminar aquilo que a gente começou ontem, a gente tem que fazer não sei o quê. Aí eles falam assim, mas a gente podia fazer também não sei o quê. Tá, então o que a gente tira e joga para amanhã para poder fazer isso hoje? Ou então, vocês acham que dá conta? Se vocês acelerarem, dá. Vocês acham que dão conta? Então, assim, é uma forma deles se apropriarem também do tempo e da forma como eles vão se organizar nesse tempo. E tem sido bem legal, porque, assim, aumenta a responsabilidade deles em relação àquilo que está previsto. Não que não hajam, é claro, não seja importante a minha intervenção, volta e meia, olha, né? Porque eles têm uma certa mobilidade na sala. Mas aí tem aquele, claro, que adora ficar passeando, levantando, pegando a borracha do amigo, pegando o lápis do amigo, pegando, né? E aí, assim, a gente também tem um controle de saída de banheiro que ficam 2 bonequinhos pendurados perto da porta. Um menino e uma menina. E aí pode sair um menino e uma menina de cada vez da sala. Então, se ele vira, ele está indo ao banheiro, ele só me avisa. Estou indo. Tá. Se está virado, ele está de frente, ele pode virar aí. Quando ele volta, ele desvira. Isso também tem sido um aprendizado. Primeiro porque eu não tenho que controlar se ele está com vontade de fazer xixi ou não está, né? E segundo, que ele tem que ter a responsabilidade de saber que se ele demora muito, ele vai perder o tempo, né? E outro amigo também vai estar esperando. Então, isso também tem sido um exercício bem legal, que a gente combinou e tem feito todo mundo da equipe. Vai com crachá nessa aula. Tem que Vai com crachá. do crachá do banheiro. Legal. Porque um ia e ficava, ou então iam vários, e quando chegavam no banheiro, uma bagunça. Eu fiz o crachá e deu super certo. Boa ideia, também é uma boa ideia. O nosso serve para ir ao banheiro ou beber água. É sair da sala, né? Então,
Mas é uma boa ideia fazer Eles diferente. falam assim, tia, o banheiro é com B de Bruna? É o B de Bruna, eles já sabem. A com A de Ana, eles já... E aí é um pouco isso, né? Assim, esse trabalho aí também foi bastante interessante, bastante desafiador, não tão envolvente, digamos assim, quanto o A gente nunca mais conseguiu reproduzir aquele envolvimento da amiga secreta. Mas, ao mesmo... E esse foi mais, assim, vamos dizer assim, numa lógica mais escolar. Mas, de qualquer forma, também manteve as crianças envolvidas, também foi divertido, também deu aquele impacto em relação às demandas que eles colocavam para a gente, que eu acho que isso é muito importante, né? Ouvir o outro, né? Ouvir as crianças nesse processo de construção de conhecimento tem sido um aprendizado assim fantástico, porque muitas das vezes a gente a gente acha que a gente sabe o que é melhor. E assim, às vezes eles falam assim, vamos fazer outra coisa hoje? Não vamos fazer isso não, vamos fazer outra coisa. É claro que eles sempre querem fazer as coisas que são mais divertidas, óbvio, né? Mas assim, e a gente, às vezes, tem que fazer algumas coisas que não são tão divertidas. Mas negociar é possível, né? Então, assim, então tá, então a gente hoje faz isso e amanhã então a gente faz a outra coisa. Então, tem sido um processo bem interessante. Tem sido... Acho que eu acabei. Então, foi isso, gente. Então, vamos conversar sobre essas experiências. Surgiram... A ideia... Não, essas são... para a gente conversar, Eu demorei demais na provocação, desculpem. A ideia é a gente agora meio trocar, né? Compartilhar, vocês falarem um pouco de como que vocês fazem, as experiências de vocês. Eu estou num caminho, assim, né, de ter essas ideias também. Eu sempre faço assim, porque no início, na hora da rodinha, eu trabalho com Sistema Andrei 5, né, que é a pré-alfabetização, né, tá lá na antes, né? E lá, quando a gente trabalha com creche, não pode alfabetizar, não pode entrar. Mas aí, no lúdico, na brincadeira, eu vou fazendo isso com eles. Né? E aí eu vai ensinando, eles vão aprender. Na rodinha, eu faço isso. Eu pego uma folha grande e faço o roteiro do que a gente quer fazer durante o dia. Aí eles mesmos copiam. Cada um escreve o que quer. Vai número 1, massinha, número 2, né? E assim a gente vai fazendo para organizar isso. Aí no final do dia a gente vê. Às vezes dá e às vezes não dá. Né? O que a gente conseguiu fazer, o que a gente não conseguiu fazer e por quê? Porque o Lucas está muito levado, hoje você teve que parar toda hora. Então eles mesmos têm essa noção muito legal. Eles sempre usam. Eu tenho 5 aqui. Eu acho interessante essa coisa do não pode alfabetizar, né? Porque, quer dizer, pode ou não pode, deve ou não deve. Eu acho muito interessante que a gente entre nessas questões, ainda hoje, entre nessas questões, né? Porque parte primeiro de que lugar de alfabetização que a gente está falando, né? Qual é a nossa concepção de alfabetização? A nossa concepção de alfabetização, então, é que é um processo que começa quando a criança ingressa no ano 1, quando ela faz 6 anos, quando faz aniversário, quer dizer, quando começa a alfabetização? Né? E o que é alfabetização? A alfabetização no sentido mais restrito, quer dizer, é ensinar o alfabeto. E a alfabetização, a palavra alfabetização vem desse aspecto restrito, né? Ensinar o alfabeto. Quer dizer, se você pensa, né, que há mais de pelo menos 2, 3 décadas só, a gente discutindo aqui, mas Paulo Freire, desde 60, pensa, outros pensadores desde muito antes, discutindo o que é alfabetizar uma pessoa. Será que começa? E vem Emília Ferreira, será que a alfabetização é isso que começa quando você apresenta o alfabeto? Gente, isso aqui é um A, I, O, U, né? A alfabetização começa com esse processo de compreender que alguém me mandou uma carta, né? Poxa, eu tenho um nome,
poxa, tem coisas escritas no mundo, eu vivo num mundo que tem coisas escritas. Quer dizer, quando começa a alfabetização? A gente vê que tem criança hoje que nasce, na porta do quarto do hospital já vem lá, seja bem-vindo, fulano. Fulano nem abriu o olho ainda, mas está lá escrito, seja bem-vindo, fulano. Aí faz livrinho, fulano, eu vim te visitar. A criança vai levar uns anos ainda para entender que fulano, né? Você foi visitar, de repente você já não tem nem mais contato com a mãe, você foi lá naquele momento visitar. Então assim, é interessante porque a criança vive cercada dessa escrita, vive cercada de histórias, né? Que você conta para ela e diz que vai começar o processo de alfabetização. É claro que a gente alfabetiza na educação infantil. É óbvio, o que eu não preciso fazer na educação infantil é realmente massacrar a criança com folhinha, senta a bunda e copia. Olha aqui, isso aqui é um A, I, O, U, que não serve para nada, né? Ensinar a letra cursiva, concordo, claro. Se a Simone achasse que era importante, ela não era minha amiga. Né? Porque conhecer uma pessoa que defende a letra cursiva, a gente até conhece, mas ter como amiga, a gente não dá. Entendeu? Então, assim, já seleciono meus amigos por aí. Você concorda com letra... Não, então você não sabe que é minha amiga, não. Então, assim... Então, a escrita, né, a leitura e a escrita no mundo, já dizia Freire, precede a escrita da palavra. E o que é ler e escrever esse mundo? Né? Como é que a gente começa isso? Então, é impressionante como essa é uma questão. Aliás, a professora Wagner Soares também colocou isso numa revista, na Presença Pedagógica. É uma questão mal colocada. É uma questão que está mal colocada porque depende da concepção de alfabetização que você tem. Você compreende a alfabetização como um processo muito maior e muito mais rico, que começa a partir do momento dessa criança inserida numa cultura letrada, não tem cabimento perguntar se a gente vai alfabetizando ou não vai alfabetizando na educação infantil. Você não vai fazer na educação infantil, é massacrar a criança. Mas quando você está contando história para a criança, um homem que amava caixas, para uma criança de 2, 3 anos, não está alfabetizando não? Tá. Você está apresentando para ela. Né? Você está usando um artefato que chama livro. Né? Se você é uma boa professora de educação infantil, tá. Você está contando história e está usando um artefato que chama livro. Então, assim, isso é parte do processo de alfabetização. Parte fundamental, que a criança sabe para que a gente aprende a ler e escrever. Para isso. Para ter acesso a isso. Para fazer uso disso. Para me empoderar disso. Então, é uma questão, né, que eu acho que algumas escolas colocam, que ou umas são radicais, aqui não se alfabetiza, outras, aqui se alfabetiza. Vamos primeiro discutir do que a gente está chamando de alfabetização. Eu acho que essa é a primeira discussão. O que é alfabetização? E a gente vai alfabetizar ou não vai alfabetizar? Em que perspectiva? Quando a criança está escrevendo, sem você querer. Porque você está num ambiente alfabetizado. Está mostrando também. Né? Está escrito para todo lado. E aí é isso, quer dizer, e o desejo da criança? Ela escreve. Se a criança tem o desejo de aprender a ler e escrever por 5 anos, pode? É proibido? É complexo demais? É complexo demais. Não dê isso que é complexo demais para ela. Assim, Vai, como é que ela fala? A cabecinha dela. Eu tinha esse hábito, né, de registrar, né, fazer sempre texto coletivo, listas, palavras, registrar tudo que eles falavam. Então, assim, uma vez eu já falei aqui, eu fiz um projeto que foi assim, tão envolvente quanto o seu, que assim, é inesquecível para mim. Eu acho que foi uma das melhores vivências que eu já tive, né, na educação. Queria que se repetisse, assim, aquela euforia que eu vi nas crianças, aquela vontade, aquela paixão de conhecer o mundo que eles tinham e que eu acabei também me envolvendo, né? Então, assim, eu comecei falando da tartaruga e aí depois eu fui falar que a tartaruga era da era dos dinossauros e aí já não queriam saber mais de tartaruga no assunto de dinossauros. É uma tartaruga, cara. Agora já existia milhões de anos. Então aí, tá bom, então vamos pesquisar. Mas aí coloquei as perguntas. Primeiro eles falaram dos conhecimentos prévios, eles fizeram um texto coletivo do que eles sabiam sobre os dinossauros.
E eles já sabiam muita coisa. Então eu tinha esse hábito de escrever, né? Eu ficava na roda, eles na roda, ditando para mim, né, o texto e eu escrevendo. E eles, como é que escreve isso? Dinossauro, daí com id. E aí vamos fazer uma lista de dinossauros herbívoros, eles sabiam. Aí, brachiosauro, não sei o que, né? Como é que vai escrever brachiosauro? Começa com o que ler. Então, eles foram envolvidos o tempo todo nesse ambiente de alfabetizador letrado. Então, no final, eles saíram escrevendo tiranossauro, brachiosauro, eles tinham 5 anos. Todos os nomes de dinossauro, eles sabiam tudo de dinossauro. Assim, sabiam como era a era como é que era o planeta Terra, que era a Pangeia, não sei o quê. Sabiam nomes difíceis, científicos. Então, assim, eles me ensinaram muito naquele ano. E daqui a pouco, no final, eles já estavam... Não, a gente vai fazer o que agora? Né? O que a gente vai ser? Qual vai ser o próximo passo da pesquisa? Então, assim, era um ambiente assim, de muita, assim, de artes, né? Que tinha muita arte, muita escrita, né? E também colocamos a matemática para medir, fazer medidas de dinossauro, e comparamos também, fizemos as medidas dele. E aí entrou tudo, né? E no final eles saíram escrevendo, lendo. Só que não foi alfabetizam não na educação infantil, que você perguntou. Sabe, saíram. Então, olha, se a escrita for conhecimento, naquele momento é necessário. E não começou, que você falou. Vai acabar acontecendo. Vai começar do simples, tiranossauro, brachiosauro, escrever isso. E é engraçado, né, como é que a gente tem um menosprezo por essa capacidade da criança. Aí você está lá na escola com essa coisa, né, de não, isso é muito complexo, isso é muito simples. Aí você pede para ele contar a saga do desenho japonês que ele assiste. Tá tudo. Aí começa e você não entende nem o nome dos personagens, nem o nome dos golpes que cada personagem dá, nem aonde cada personagem mora, nem por que ele morre e volta, morre. Olha, é um negócio, é uma narrativa, né? Eu, por exemplo, acompanhei Cavaleiros do Zodíaco. Não é uma narrativa simples, né? Tem os Cavaleiros de Prata, de Ouro, o negócio é complicado, né? Então, assim, quando você vê criança de 5 anos, você pede para ela te contar. Ela te conta a saga toda, sabe o nome daquilo tudo, sabe tudo. Então, por que ela consegue dar conta da complexidade dessa narrativa, que não é uma narrativa? Mary França, ali, Arthur França, o sapo olhou pro pato. E o pato olhou pro sapo. O sapo disse, oi, pato. O pato disse, oi, sapo. Não é esse tipo de narrativa, né? Como é que essa criança dá conta disso e na escola a gente tá com o sapo e com o pato pra cima dela, gente? Não dá, né? E essa turma segui para o primeiro ano. Aí, quer dizer, eles já entraram no primeiro ano sabendo escrever brachiosauro, sabendo escrever história, sabia? Aí, e entraram os alunos novos, né, que entraram no nível, né, inicial de escrita. Ai, meu Deus, e agora? E eu morria, né, na minha cabeça. Ai, agora eu estou no primeiro ano. Ai, meu Deus, eu tenho a obrigação, que antes não tinha obrigatoriedade, então era tudo... Eu ficava mais livre, né? Ai, agora eu estou com a obrigatoriedade, eu tenho um compromisso, eu tenho que dar uma cobrança. Ai, meu Deus, eu vou ter que ensinar essas crianças novas que entraram. Aí eu comecei da forma, né, apresentando o alfabeto, também os nomes, que eu sempre começo pelos nomes, mas daquela forma sempre misturando o tradicional com o construtivismo que eu já conhecia, porque eu ficava preocupada com a... não, as minhas crianças que estavam na educação, vamos escrever história, eu quero escrever história. E pegavam, eu começava a colar um papel no outro, aí um escrevia uma parte, escrevia, aí foi, aí não teve jeito, já começaram no início do ano já escrevendo história, produziram um monte de livrinho, e assim, eu aprendi muita coisa com eles, né?
Eu aprendi. A gente fica tão preocupado com o método, né? E as crianças te ensinam métodos tão mais interessantes. E assim, foi assim, um aprendizado muito grande para mim, que eu vi que você não precisa, né, começar do mais simples, né, que você falou, para o mais complexo, né? Essa gradação. Quem define o que é mais simples ou mais complexo, na verdade, é o conjunto das pessoas que está ali. Se aquele grupo, entendeu, se envolve e acha super interessante dinossauros e com esses nomes super esquisitos e difíceis, quem disse que isso vai ser difícil? Né? Então, se na verdade não há uma pré-definição. Então, assim, o que é difícil e o que é fácil vai depender da experiência de vida, do cotidiano, do contexto daquelas pessoas. E do sentido. E, assim, é muito raro, numa turma inteira, o mais fácil ou o mais difícil ser igual para todo mundo. Então, na verdade, quando a gente também define uma coisa é fácil, para quem? Para quais sujeitos da sua turma isso é fácil ou isso é difícil? Então, assim, também tem isso, né? A gente acaba olhando para as nossas turmas e falando assim, vamos começar do mais fácil. Mas mais fácil para quais sujeitos ali na turma? Né? Então, assim, você tem diferenças nos seus grupos também. E é claro que a gente nunca vai atender 100%. Nunca é muito tempo, mas assim, eventualmente você pode conseguir, mas é um processo. Você vai construindo esse grupo, esse ritmo, né? E as diferenças vão estar sempre presentes. E é muito interessante, porque assim, uma das coisas que eu aprendi nesses últimos anos, com essa minha vivência de ser professora de matemática, história e de geografia, é que você aprende a ler e escrever com muito mais entusiasmo quando você tem o que você tem o que ler e escrever de forma interessante. Porque não é aprender as letras ou juntar letras, tá entendendo, que te mobiliza. Se eu tenho algo para escrever, eu vou querer escrever. Do meu jeito. Seja o jeito que eu conseguir naquele momento. Simone e Dileno, organizar Dileno, meu amigo também, de longa data, também conhecido como meu irmão para alguns, né? Organizaram esse livro, Vozes da Subalternidade, que eu tive o prazer de participar também com um texto falando sobre subalternidade docente. E mais porradinha, mas enfim. Mas é um trabalho muito bacana, um trabalho que eu me orgulho muito também de ter participado. E, gentilmente, eles trouxeram os exemplares para a gente distribuir hoje. Eu queria agradecer mais uma vez a presença da Simone. Espero que vocês tenham gostado muito. Uma justa homenagem à nossa querida Regina, que começou, que abriu Conversas há 20 anos atrás, já entendia a importância desse espaço, e foi ela que, na verdade, de certa forma, nos inspirou. Eu até coloquei, a gente conheceu Regina num encontro nacional, quer dizer, eu já conheci a Regina, mas a imagem que eu lembro dela é no Encontro Nacional de Estudantes, um auditório, assim, uma quadra, e o microfone acabou, a luz, não sei o que, ela era uma mulher pequenininha assim, ela subiu na mesa e falou para a estudantada lá no gogó, né, fez o discurso, e eu falei assim, quando eu crescer eu quero ser assim, quero ser essa pessoa que inspira as pessoas. Regina Leite Garcia. E então ela começou esse processo, já sabia que a luta pela escola pública, gratuita, laica e de qualidade para as classes populares, ela precisa que nós, professoras compromissadas com essa luta, a gente esteja sempre junto, conversando, discutindo, trocando as nossas experiências, né, falando desse lugar e nos fortalecendo, porque lá fora tem muita gente contra, né, desse projeto, mas a gente precisa estar junto para se fortalecer. Então eu agradeço muito a presença de vocês, né, que contribuíram para enriquecer e abrilhantar. Simone, minha amiga, que conduziu,
né, tão brilhantemente essa nossa conversa de hoje. Obrigada, tá, gente?